Irmãos, graça e paz. Nós estamos reunidos aqui para participarmos desta aula e eu convidei o irmão Walter para fazer parte, ajudar nas leituras, e também o irmão Eduardo, que possa nos ajudar nas leituras, e também tem a participação deles aqui. O que nós queremos? É que esta aula ela possa gerar uma dinâmica diferente, onde o Walter pode participar, o Eduardo pode participar, e você ao mesmo tempo possa também aí com a sua Bíblia acompanhar as leituras e acompanhar a linha de raciocínio daquilo que a gente quer compartilhar. Nós vamos orar, e depois então nós faremos sequência no estudo desta lição. Coloque a tua vida diante de Deus. É uma manhã na qual Deus tem um projeto de abençoar a vida da igreja e você é alvo da graça de Deus. Coloque a tua vida, a tua família diante de Deus. Oremos. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a tua palavra. Amém. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê unção. Pai, eu quero te louvar pela vida desses amados que estão aqui comigo, quero te louvar pela vida desses amados que estão ouvindo, participando, Deus, desta lição. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida deles lá em seus lares, onde eles estiverem, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Amém. Pai, que este momento de estudo, o Senhor possa nos enriquecer através da tua palavra, despertar as nossas vidas, e que o Senhor possa nos ajudar a propor ações que possa contribuir para aquilo que nós iremos propor. Nós nos colocamos humildemente diante de Ti, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. É a lição 21. O Eduardo mandou para você esta lição e você já deve ter lido também. Eu quero dizer o seguinte, é uma forma diferente de ministrar a aula e longe de querer comparar com o nosso irmão Eduardo, porque ele é especialista técnico, a aula dele é perfeita, bonita, e eu não tenho nenhum problema com isso, ao contrário, eu me sinto lisonjeado, viu, Eduardo, por saber que tem pessoas na igreja que fazem melhor. Que bom se nós tivéssemos bastante pessoas, O meu ministério seria muito mais tranquilo se tivesse bastante pessoas para dar aula, bastante pessoas para pregar, bastante pessoas para cantar. Imagina que coisa boa. Então, eu quero inclusive que você pense assim, se você tem o dom de lecionar, se você gosta de lecionar, se apresente. Diga, olha, pastor, eu também gostaria de ter a oportunidade, certamente você terá a oportunidade de ministrar aula. Eduardo tem sido assim, incansável, no sentido de estar ali perseverante. Mas veja, ele estuda, tem as atividades dele, e que bom poder revezar com alguém. Então eu tenho proposto revezar com ele, mas sem nenhuma concorrência. E eu quero que você pense isso também. Você não tem que dar aula como o Eduardo. Você tem que dar uma aula naquilo que Deus coloca no teu coração. Então eu gostaria de dizer isso para você. É uma alegria estar aqui. E queremos tratar o tema da nossa lição de hoje. Criação, cuidar é preciso. Eu quero que você... eu vou estar olhando para você, mas vou estar olhando por eles porque eu quero que eles participem comigo neste momento. É uma tentativa, nós estamos aprendendo, gente? Nós também não sabemos como fazer, não temos técnica, nós não temos recursos, e nós, com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, nós estamos fazendo. Por isso eu peço a tua compreensão, ore por nós, sempre ore por nós. Eu sei que às vezes é mais fácil criticar, mas se você orar, se você se dispor a nos ajudar, a gente vai vencer, a gente vai melhorando a cada dia e Deus vai nos dando graça no fazer. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando, porque também é uma oportunidade para a gente aprender. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos. Eu quero que você use a sua Bíblia aí, porque eu vou dar o tempo para você abrir a sua Bíblia e poder acompanhar a leitura ou as leituras que nós iremos fazer para dar base para aquilo que nós vamos compartilhar. Ok? Eu vou fazer essa primeira leitura. Romanos, capítulo 8, verso 18 até o 24. Ok? Diz assim:
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Eu não tenho a pretensão de aprofundar o texto, né? No final eu vou usar esse texto. Em princípio eu estou lendo até para a gente começar esse momento lendo a palavra de Deus. Já oramos, lemos, mas eu quero tratar com vocês sobre a questão do meio ambiente. Primeiro pensando que dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o objetivo dessa data é chamar a atenção para os problemas ambientais e também para a importância da preservação e dos recursos naturais. Então, o objetivo desta data é exatamente marcar um momento no qual possa chamar a atenção para esse cuidado da natureza. Eu não vou seguir a lição, você que tem a lição provavelmente em mãos, eu não vou seguir a lição num todo, eu vou apenas pensar na algo dela para basear aquilo que eu quero compartilhar. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é esse pensar da revista. A revista fala da importância do cuidar constante. Nós estamos falando agora do meio ambiente 5 de junho. Quando a lição ela desperta a gente para pensar no zelo para com o meio ambiente, mas como um modo de vida. A gente aprender, a gente ser disciplinado a fazer isso. E poder ensinar outros também. Sermos influenciadores de pessoas ou de outras pessoas nesse cuidar, nesse zelo para com o meio ambiente. E a revista trata também o assunto da seguinte forma, dizendo que o crescimento populacional distanciou as pessoas da natureza. E o que acontece é que esse homem, ao ser distanciado da natureza, ele perdeu a percepção do valor que essa natureza tem. E é por isso que então ele destrói a natureza, porque ele não tem mais a percepção do quanto isso é importante para a vida da pessoa, para a sociedade. Então o que acontece? A revista faz a gente pensar também assim, o ambiente, o meio ambiente foi criado para o nosso bem-estar. E esse ambiente, ou esse meio ambiente, ele foi destruído pelo homem, ou tem sido destruído, continua sendo destruído, né, pelo homem. Agora, o que acontece? Pelo fato de destruir o meio ambiente ele também dá um retorno na mesma proporção. Então, da mesma forma com que o homem trata mal o meio ambiente, com o tempo o ambiente começa a tratar mal o ser humano. Então nós temos, por exemplo, hoje, muitos males. Eu penso assim, precisa de vontade política, mas nesses bolsões de pobreza, onde não tem nem saneamento básico, passa um riacho, você já deve ter visto esse tipo de cena, não é? Os esgotos são jogados ali. Então, você vai ver naqueles córregos, além do esgoto doméstico, você vai ver o que também ali? Todo tipo de entulho jogado.
O que acontece? Esse estado desses lugares gera um monte de outras doenças. É a natureza que começa a revidar do maltrato que lhe dá. Com certeza. Então, qual é a ideia, não é, que a revista traz? Com o passar do tempo, o crescimento populacional passou a ser um problema ambiental. Porque esse povão todo, onde é que vai enfiar essa gente? E de onde que vai tirar mantimento para tratar desse povo? Agora, nós temos que pensar ainda que com essa quantidade de gente, existe também os gananciosos que acham que são dono da terra e tem muita terra e outros não têm onde construir uma casa. Nós temos essa dificuldade. Um outro aspecto da lição ainda diz que eu chamo a atenção, assim, é fácil a gente culpar o governo, culpar a indústria pela poluição. E de fato, eles têm a culpa. Mas o meu foco nesta lição é chamar para a responsabilidade individual. Eles têm culpa? Sim. Mas eu e você não temos justificativa, nós não estamos isentos, né, da nossa responsabilidade com o meio ambiente. Então, cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Cada um de nós precisamos tomar consciência disso. A gente tem que cooperar, né? Sim, é a nossa cooperação. Né? A lição traz alguns exemplos. Eu tirei 2 exemplos para a gente pensar como que é a responsabilidade individual. A questão da reciclagem, por exemplo. A gente pode fazer isso em casa, não é? É uma coisa fácil de se fazer e a gente deve fazer. Se todo mundo fizesse, imagina que beleza. Eu faço em casa? Pois é, a outra coisa é o aproveitamento dos objetos que se jogam no lixo. Eu, se não me engano, eu fui na casa, eu acho que é na casa do irmão Toninho. Tá. A ideia de reaproveitar. Né? Não sei se o Toninho está nos ouvindo, né? Mas eu estive lá. E é legal você ver isso, que as pessoas pegam objetos que poderiam ir para o lixo. Por exemplo, eu vi lá madeiras que são jogadas nas matas, nas periferias. Então o camarada aproveita aqui para fazer móvel, para fazer, sei lá, coisas no jardim, né? Os pneus são cortados para fazer vaso de flores, sei lá, um monte de coisa que você pode fazer. Então, nessa perspectiva do meio ambiente, trazendo para uma responsabilidade doméstica, para um compromisso doméstico, vamos pensar assim, nós temos coisas que nós podemos fazer, não nos custa nada e que a gente contribui para o meio ambiente. Essa é a visão. Por que eu estou fazendo essa colocação da revista? Eu queria que a gente pudesse dar uma olhada. Eu vou colocar para vocês 3 fotos, né? E eu queria que vocês dedicassem um tempinho, você que está em casa, tenta reparar essas 3 fotos que eu coloco aí para vocês. E eu peço que vocês também dêem uma olhadinha nessas 3 fotos. O que eu quero que vocês reparem? O tipo de objetos que se jogam nas praias e nos rios. A gente tem mais plástico aqui porque o plástico não afunda, né? Imagina os objetos que são jogados nas praias e nos rios que afundam, não é? Deve ser grande tanto quanto. O plástico, nós já aprendemos com o Eduardo numa das lições anteriores, né? Ele demora muitos anos para ser decomposto, né? Eu não me lembro exatamente, mas é uma quantidade bastante grande. Sim, são centenas de anos. Então, centenas de anos. Agora, dê uma olhada nessa figura e tenta ver o que é que tem aí. São coisas que nós poderíamos evitar. Aqui tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção, né? E no começo aí eu também até pensei nesse item aqui. Bituca de cigarro. Bituca de cigarro. Uma bituca de cigarro que é um chamarisco para queimadas. Queimada nas estradas, né? Muitas vezes pega fogo nas estradas aí, mas por que será que pegou fogo na estrada? Uma bituca de cigarro. Sim. Né? Simplesmente a pessoa está fumando. Agora, o que eu quero que vocês vejam é o seguinte, olha,
O que a gente está vendo aqui são objetos do dia a dia da vida doméstica, ou da vida também individual. Eu estava dizendo para eles aqui antes de começar, meu filho do meio, eu ensinei as minhas crianças a respeito dessa responsabilidade. E meu filho viu um cidadão jogando uma lata de cerveja, né, vazia pela janela do carro, e ele ficou muito bravo. Eu penso que nós precisamos, não é, tomar essa consciência, não só para a gente, mas no sentido de ajudar os outros a pensar também, porque o que mais polui, se vocês derem uma olhada aí, são coisas pequenas nossas do dia a dia. Os rios, né, os mares, as praias estão superlotadas de coisas. Talvez você possa pensar assim, mas eu jogo, ou sei lá, uma latinha, um papel. Mas imagina milhões de pessoas jogando papel, jogando bituca de cigarro. E aí eu li um artigo, ouvindo um artigo, selecionando os 10 tipos de objetos mais encontrados nos rios e nas praias. O primeiro dele é a bituca de cigarro. O segundo é tampa de garrafa. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Quando o senhor era criança, o senhor andava descalço, não andava? Sim. Eu também andei muito descalço. Só o Duque não teve esse privilégio. Quantas vezes o senhor queimou o pé com a bituca de cigarro? Não, eu não queimei muito porque eu morava na roça, não tinha que tomar cigarro lá na roça, né? Mas se morasse na cidade... Eu me queimei muitas vezes com bituca de cigarro. Sim. No chão. Sim. Nossa, é terrível. Tá. O que eu então, veja só, bituca de cigarro, tampa de garrafa, canudos, sabe os canudo plástico, né? Garrafa plástico, embalagem plástico, sacos plásticos, copos descartáveis, isopor e talheres descartáveis. São os 10 objetos que se encontram em maior quantidade nos rios e nas praias. Agora, sem falar, Eduardo, que nesses rios e nessas praias se joga pneus, se joga móveis, não é? Você diz que joga colchão. Bom, eu já vi de tudo. Sofá. Agora, o que tem a ver? Não dá para você entender o camarada tirar o sofá de dentro da casa dele e ir lá no rio e jogar o sofá no rio. Não dá para entender. Achar que vai sumir, desaparecer. Eu vi em São Carlos, numa das últimas enchentes que deu na cidade de São Carlos, e aí então alguém filmou e colocou isso em rede para a gente ver. Uma mulher, né, naquela enchente, ela estava aproveitando a enchente para pegar os entulhos que estavam numa caixa lá e jogar para ser levado embora. Então, o que eu quero chamar a atenção não é para as queimadas lá do Amazonas, não é as queimadas lá da Austrália, que são desastres que a gente lamenta muito isso, infelizmente, né? Mas eu quero chamar a atenção com relação ao meio ambiente para aquilo que eu e você pode fazer. Eu não posso apagar o fogo lá na Austrália, mas eu posso evitar de jogar uma tampa de garrafa, jogar um papel, bituca de cigarro eu não vou jogar, lógico, né? Mas outras coisas que eu poderia, né? Eu posso evitar. E essa deve ser a nossa consciência. E esse é o objetivo do Dia Mundial do Meio Ambiente, chamar a atenção para a responsabilidade individual, porque como nós crescemos números de população, você imagina se cada um faz isso, um pouco que faz, não é? Haja vista em São Paulo, não é? Em período de enchente, o rio Tietê, você vê de tudo ali passando por aquele rio, porque as pessoas vão jogando e topam aqueles bueiros, e são coisas pequenas, mas imagina milhares e milhares de pessoas jogando. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Qual que é a posição da Igreja Metodista com relação à questão do meio ambiente? Nós temos um documento na Igreja Metodista chamado PNM, que é o Plano Nacional Missionário. E definiu-se 6 ênfases missionárias. E dentre elas, a
quinta ênfase tem relação com o meio ambiente. Vou pedir para o Eduardo ler para a gente a quinta ênfase que a Igreja Metodista tem. Implementar ações que envolvam a igreja no cuidado e preservação do meio ambiente. Então, ainda que a igreja metodista, ainda que ela não tenha, as ações dela são ainda bastante tímidas, o tema meio ambiente tem feito parte das agendas, dos encontros, das ações referentes ao assunto. Então nós não temos assim, grandes investimentos, né? Mas existe essa preocupação de pequenos como nós. Você tem aqui uma classe na qual você orienta, você capacita as pessoas a pensar na responsabilidade com o meio ambiente. Então, essa quinta ênfase, ela ajuda a igreja a pensar. A ênfase visa conscientizar cada metodista a ter compromisso quanto à importância do cuidar e preservar a natureza. Tá certo? Essa é uma ênfase que a igreja metodista tem. O senhor comentou a respeito da ênfase, eu me lembrei, inclusive os irmãos vieram à igreja, eles estavam fazendo um passeio, se eu não me engano, não sei se vocês vão se lembrar também, do projeto Sombra e Água Fresca, que é um projeto que alia toda a parte social com a parte ambiental também, ele casa essas duas coisas. Que é muito interessante, não é? Sim, sim. É porque o objetivo é isso, a igreja não tem assim, projetos grandes, assim, que possa ser comparado com outros projetos. Mas, por exemplo, nós temos o Sombra e Água Fresca, nós temos as revistas da Escola Dominical, que são coisas próximas de nós, que fica fácil para a gente assimilar a participação da Igreja Metodista no sentido de formar uma consciência, né, com relação a isso. Mas agora, no concílio do ano passado, de novembro, lá no concílio foi falado a respeito dessa consciência aqui de jogar as coisas fora, do meio ambiente. E tem um rapaz lá da igreja de Cajuru, lembra que ele... Foi o coordenador que veio. Sim, Cajuru. E lá ele falou a respeito disso. E eu acho que assim, eu acho que eles estão mais tomando a sério isso aí, né, à frente, porque eu não vi mais pessoas. Na verdade, a igreja tem, não é, uma equipe que trabalha, uma comissão que trabalha, ele faz parte disso. E hoje todos os eventos da igreja têm a participação, não é, nesse sentido de trazer à tona a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Porque há alguns anos atrás, aqui na igreja foi criado, né, aqui nos muros aqui do pátio, então foi colocado ali as coisas de reciclagem, né? Tudo separadinho, até quem foi que fez foi o Toninho. Você falou do Toninho, foi o Toninho que fez aí que... Então, se você estiver no seu ouvido, você está com a corda toda. Então, ele que fez a separação ali do papel, plástico, né? Orientou a gente a jogar. Então, o Toninho tem uma boa orientação. Isso é uma coisa boa, porque são coisas pequenas que nós precisaremos pensar. O que eu quero ainda pensar com vocês é da formação na perspectiva do discipulado. Eu quero destacar que dessas 6 ênfases que a igreja tem, o Plano Nacional Missionário, aprovado em 2011, no 19º Concílio Geral da Igreja Metodista, nós temos também uma das ênfases que é voltada para a questão do discipulado. Vou pedir para o Walter ler para a gente. Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço. Preste atenção qual que é o entendimento. Na perspectiva do discipulado, nós falamos da importância das disciplinas espirituais, que são práticas que promovem o crescimento espiritual e glorificam a Deus. Então, a pessoa que tem um encontro pessoal com Cristo, ela precisa exercitar as disciplinas espirituais. E o que são as disciplinas espirituais? A vida de oração, a vida de leitura da Bíblia, testemunho, o que mais que a gente pode pensar como disciplina? O jejum, né? O serviço. Então nós precisamos pensar
na visão do discipulado, quando nós vamos trabalhar com um crente novo, nós ajudamos ele a exercitar essas disciplinas para que haja crescimento e amadurecimento na vida dele. Então o discipulado tem a ver com formação, é vida na vida. Eu caminho com alguém, oriento alguém para que ele possa crescer e amadurecer nessa direção. E aí eu quero que você pense comigo, essas disciplinas, elas têm o objetivo de tratar e moldar o caráter cristão do novo crente, tá certo? Sim. Aí vem a pergunta seguinte, o que essas disciplinas espirituais têm a ver com o meio ambiente? Então vamos pensar, o que eu tenho aqui para compartilhar com vocês? A lição ela faz uma afirmação dizendo que a destruição da natureza é consequência do pecado. Então, a gente vai ver textos bíblicos daqui a pouco, nós vamos ver que lá no início a natureza já foi, de certa forma, prejudicada por causa do pecado. A revista então traz esse olhar. Por isso, tomar consciência de nossos erros e omissões com relação ao cuidar da natureza deve gerar em nós um sentimento de arrependimento. Porque nós ou pecamos por agredir a natureza ou omitimos por não fazer nada para resgatá-la ou para cuidar dela. E aí a ideia do arrependimento é uma ideia de mudança. Porque o arrependimento ele só tem valor se tiver mudança. Se ele não tiver mudança, é um arrependimento inútil. Eu me arrependo, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Então, a ideia de chamar a atenção, olhando os erros nossos em um momento de arrependimento, de confissão, é muito mais do que palavra. Deus, eu te peço perdão porque eu joguei um sofá, né? Imagina eu jogando sofá lá no rio. Tá certo? Mais do que isso, é eu deixar de fazer. É eu passar a ter uma consciência de que eu sou um agente que posso contribuir para o bem-estar deste lugar, desse ambiente que me pertence a você como mordomos de Deus. Então, um aspecto ainda que a gente precisa pensar é que essa mudança com relação ao meio ambiente tem a ver com o nosso caráter, pois o cuidar ou o destruir passa pela formação, consciência, ou seja, caráter é tudo aquilo que eu sou, que eu faço. Então, se eu tenho uma formação boa, certamente eu não vou ter. Eu não consigo imaginar o Eduardo, por exemplo, arrastando lá, jogando os pneus, trocou os pneus, jogando os pneus no rio. A gente não consegue imaginar, por causa da formação que a gente tem. Tá certo? Se nós estamos falando do discipulado enquanto formação cristã, nós precisamos então dizer que a formação do ponto de vista de conhecimento social e também do ponto de vista espiritual exige de nós uma postura melhor, mudança que contribua. Essa é a visão que a igreja tem com relação ao discipulado. Agora, cuidar exige mudança de comportamento por meio de medidas também simples, medidas domésticas. Como, por exemplo, educar os filhos, orientar os filhos. Quando a criança aprende a fazer, quando ela fica adulta, ela faz isso de forma automática. Mas ele coloca outras coisas aqui também, que é o reconhecimento e apoio a projetos e ONGs que trabalham nas escolas, na zona rural, com projetos que visam gerar consciência de valorização, de cuidado para o meio ambiente. Então, uma das formas de mudança em nós é também olhar dessa forma, a gente apoiar, valorizar, divulgar essas ONGs que tem esse tipo de atividade, como nós estamos falando aí do rapaz lá de Cajuru. Eu não lembrei, mas poderia ter pego o nome dele até para a gente mencionar. Então, todos nós estamos cientes de que a natureza ela tem sido agredida. E veja, a reação da natureza agredida é agredir o homem. Então, na medida que o homem agride a natureza o agride também. Tá vendo, Renan? A Marina que limpa a igreja, tudo aí, né? Então, às vezes, que nem ontem ela estava lá na frente, aqui a calçada, né? E todas as vezes que ela limpa aqui lá na calçada,
tem sujeira, tem o quê? Copo plástico, né? Tem canudinho, tem papel, tem garfinho, sempre tem aqui, né? Na rua, na calçada. E isso aí o que é? É disciplina. Sim. A pessoa não tem a disciplina de pegar. Não tem zelo, cuidado, né? Ó, tá passando do lado da lixeira, tem uma lixeira na calçada, não tem? Que custa pôr na sacolinha, amarra, põe ali. Mas ele Quantas coisas, às vezes, alguém tem essa consciência. Porque às vezes a gente pega ali do cesto de lixo e põe no lixo nosso junto. Algumas pessoas têm uma consciência, mas a maioria não tem essa consciência, não. Tá certo. O senhor comentou, pastor, a reação da natureza agredida e agredir o homem, e aí tem a ver também com o que o Walter comentou. Grande parte das enchentes nas cidades são causadas justamente pelo descarte inadequado do lixo, que acaba por fechar, né, ali, tapar. Isso a gente vê muito lá em São Paulo, né? Sim. Deu enchente não sei aonde, aí o repórter vai lá, o que ele vê? A boca de lobo cheia de... Uma das coisas que o Walter nos fez lembrar aqui antes da aula, ele estava lembrando o seguinte, que nesses dias de quarentena, que as pessoas não vão na praia, muitas praias sujas começaram a ficar limpas, bonitas, e começaram a aparecer tartarugas, golfinhos, baleias, e é interessante observar que a natureza ela tem uma reação recíproca. Se o homem agride, ela agride o homem. Se o homem cuida, ela retorna em benefício do homem. É um negócio, é uma harmonia criada por Deus entre o ser humano, né, e o meio ambiente. Então, a reação ela é recíproca. Ultimamente, nós temos visto com frequência a fúria da natureza. Não é? Nós temos visto aí situações que a gente não consegue entender, mas é a natureza que está furiosa pelo trato que está sendo dado a ela. Não é isso? Então, essas enchentes, não é? Lá no Rio de Janeiro, aquelas montanhas que escorregam, né? Chuva demais aqui, seca demais lá, assim. Então a gente começa a ver terremotos, a gente começa a ver que todas essas coisas, no fim, é uma reação da natureza porque ela tem sido agredida. Então a Bíblia fala que ela geme, então ela está inconformada. Eu queria que a gente olhasse agora o meio ambiente do ponto de vista da Bíblia, que a gente pudesse olhar que esse Deus que criou todas essas coisas, criou de forma perfeita, e que o pecado gerou essa situação que nós temos vivido hoje, ou que vem sendo vivido, mas que o Deus Criador tem no controle de todas as coisas e Ele há de restaurar todas as coisas. Então eu quero que você acompanhe esse raciocínio e leia os textos bíblicos na medida que eu for compartilhando aqui, ok? Primeira coisa que eu queria pensar assim, Deus ao criar todas as coisas, Ele criou de uma forma perfeita. Então eu vou pedir, começando aqui do Gênesis 1:31. Eu vou pedir para eles procurarem agora, porque assim dá tempo também para você procurar em tua casa e dá tempo de você acompanhar a leitura. Na medida que ele procura, você também vai fazer o mesmo. Vou fazer sempre assim para que você possa fazer a sua leitura, acompanhar e você poder raciocinar com a gente aqui naquilo que nós estamos falando. Gênesis 1:31, por favor. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, observe que nesse texto nós temos a confirmação de que Deus criou todas as coisas e criou de forma perfeita. E nessa criação que Deus fez aqui, incluindo o homem, havia uma harmonia. Então havia uma relação boa entre o homem e o meio ambiente. Tá certo? Mas vamos pensar também assim, dentre todas as criações que Deus fez, o homem, ele tem assim, ele primícias dentre as criações. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia
lá no finalzinho da Bíblia, no livro de Tiago, logo depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1, 18. Vou pedir para que o Walter possa ler esse nome, eu sempre baralho, possa ler. Acostuma. Não é novo aqui, está aprendendo. Mas é difícil. Poderia ter arrumado um nome mais fácil, né? Tiago 1, 18. Leia para a gente, por favor. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, nós somos primícias das criaturas, dentre as criações que Deus fez, né? Eu e você somos as primícias, somos o melhor que Deus fez. Agora, interessante que Deus fez a gente assim e criou todas as coisas perfeitas e entregou para o homem essas coisas que Deus fez. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versos 26 a 30. Vamos ver como é que o autor do livro de Gênesis expressa, falando dessa ação de Deus de colocar para o homem, não é, aquilo que ele criou. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Tá, então você pode observar que Deus cria todas as coisas em função do homem. Entrega para ele. O homem não é dono, o homem é só mordomo, é um administrador. Então Deus criou tudo perfeito e falou para o homem: olha, isso aqui é para você. Isso tem que gerar em nós uma consciência de que Deus fez criou todas essa variedade de coisas para o benefício, bem-estar do homem. E Deus falou: você precisa cuidar. Né? Se você vai usufruir disso, precisa lá. É mais ou menos isso que eu imagino. Mas então Deus, o que acontece? Mas Deus não deu para o homem, Deus só encarregou. Eu quero que vocês abram em Salmos, capítulo 24, versículo 1. Veja o que o autor, no livro de Salmos, vai dizer sobre essa questão de Deus entregar, dar ao homem o direito de administrar, mas ele é o dono. Vamos ouvir Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, do Senhor é a terra, não é? O mundo e tudo que há nele pertence ao Senhor. É como se Deus tivesse confiado tudo ao homem. Sim, tá certo? Então o que acontece? Deus faz tudo isso e fala: olha, é para vocês. Se nós trouxermos isso de uma forma bem prática, imagina que você me deu alguma coisa para usar. Você não deu para ficar, tá certo? Você me emprestou a sua bicicleta, tá certo? Minha responsabilidade cuidar, até porque eu preciso dela para eu praticar exercício, não é? Mas depois eu tenho que devolver para você, até porque Deus nos dá, não é? Mas nós teremos que prestar conta também das coisas que Deus coloca nas nossas mãos para administrar. Então Deus nos coloca.
de forma variada as coisas que se colocam em nossas mãos, mas é a nossa responsabilidade cuidar disso. Tá, mas eu queria ainda que nós dessemos uma olhada em Gênesis capítulo 2 agora. Capítulo 2, o versículo 15. Gênesis 2,15. Eduardo, leia para a gente, por favor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então veja só, Deus criou o homem e colocou ali e falou assim, olha, você tem que cultivar e guardar. Então era a responsabilidade dele, né? De usufruir da terra, mas também cuidar dela. Mas nós vamos ver ainda o momento em que esse homem fracassa. Entra o pecado na vida do homem e, consequentemente, a natureza sofre por causa do erro do homem. Gênesis 3, de 17 a 18. Gênesis 3, de 17 a 18. Por favor, o Walter, vamos fazer essa leitura, por favor. E Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comesses da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. 18. Até 18. Isso. Então, o que nós vemos aí? A terra que produzia só coisas boas por causa do pecado. Então, primeiro que o homem foi banido do jardim. Segundo que agora a terra é amaldiçoada por causa do erro do homem. Essa terra agora vai produzir também espinhos e abrolhos. Ou seja, vai ter também frutos aí que, se você comer, você pode morrer. Então, é interessante observar que o homem, Deus colocou sob a administração dele, mas ele não se deu conta. E o fracasso dele gerou esse caos para o meio ambiente. Isso faz a gente pensar de que as coisas que Deus tem colocado sobre nossas mãos, Deus também coloca para a gente usufruir, mas também para a gente zelar e cuidar. Assim como os nossos dons e talentos. Deus dá dons e talentos para a gente usufruir deles. Mas nós também precisamos cuidar, fazer com que esses dons possam glorificar a Deus. Ser úteis para o serviço, para abençoar outras pessoas, para levar outras pessoas a conhecer o Evangelho de Deus. Quando nós deixamos de levar a sério aquilo que Deus coloca em nossas mãos, então as pessoas que estão ao nosso redor são prejudicadas. Então nós vemos isso, né, no tocante aqui ao texto, no qual Adão e Eva não arcam com a sua responsabilidade e a terra pereceu e nós perecemos até hoje por causa disso. Mas eu queria ainda que nós pudéssemos dar uma olhada como que o profeta Isaías trata esse assunto agora depois de longos anos. Aqui não dá nem para dimensionar tempo, né, desse período de Gênesis para o profeta Isaías. Mas vamos por aí, né, muitos anos, falar assim que fica mais fácil. Como é que o profeta Isaías ele trata essa questão com o povo de Israel? Vamos pedir para o Eduardo ler. Isaías capítulo 24, versos 4 e 6. Isaías 24, do 4 ao 6. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão.
Uma palavra dura do profeta. Que está dizendo, olha, a terra é amaldiçoada por tua causa. Porque vocês estão transgredindo os princípios, leis. E é interessante, às vezes nós achamos que a Bíblia não tem nada a ver não trata a questão do meio ambiente, não fala da questão da criação, né? Mas nós vemos em forma de uma palavra forte de denúncia do profeta. Ele está dizendo lá, as folhas murcham, né? Ele começa a ver que está tudo secando porque falta água, né? E consequentemente ele está fazendo uma denúncia, está morrendo por causa do teu pecado. Você é culpado da terra que está assim. A ideia é mais ou menos essa. Ele está dizendo, olha, vocês são culpados da terra que está perecendo. Parece até que está fazendo uma denúncia para os nossos dias. Sim. Não é? A terra está perecendo hoje também por causa dos nossos pecados. Pecados coletivos e pecados individuais, vamos dizer assim. Por isso que a Bíblia é um livro mais atual do que muitos livros, né? Sim. Apesar de ter sido... Sabe que interessante? Essa profecia, essa palavra do profeta Isaías, parece que ela é para a gente hoje. O que nós estamos vendo hoje, daqui a pouco nós vamos ver no texto de Romanos, essa ganância do homem, né? Esse pecado do homem, tem feito com que a gente sofra, né? Mas vamos pensar ainda assim. Eu já disse anteriormente, há uma ligação entre o homem e a criação e entre a criação e o Criador. Então há uma harmonia. E eu queria que a gente desse uma olhada no Salmo capítulo 19, versículo 1. Eu vou pedir para o Walter fazer a leitura. Salmo 19, 1. E nós vamos ler esse versículo. Salmos capítulo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, esse salmo é um salmo que a maior parte de nós conhecemos de cor, né? E diz que eles proclamam a glória de Deus. O salmista devia ser um observador, né? Porque a gente tem muitas passagens no salmo dele fazendo essa análise, né? Olhando para a natureza de Deus e vendo como ela é rica, bonita, perfeita e glorifica a Deus. Abra também no Salmo 148. E nós vamos ler, é um salmo curto, eu vou pedir para o Eduardo ler. O Salmo 148, que também é uma observação do salmista, e vendo que a natureza, ela glorifica a Deus. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes, louvai sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Beleza, né? Então ele faz uma relação, ele tenta buscar várias coisas, não é? Para então dizer que todas essas obras criadas por Deus, não é? Que louve ao Senhor, porque Ele é excelso, Ele é digno de louvor. Eu queria então que a gente pensasse por último, vamos dar uma olhadinha em Romanos, o texto que eu pedi para que vocês pudessem
meditado durante essa semana, Romanos capítulo 8, de 19 a 24, nós já lemos, e eu quero fazer só para a gente concluir, porque o nosso tempo já está esgotando. Eu queria que a gente olhasse para Romanos capítulo 8 novamente, e eu vou pensar algumas coisas. Ele tem assim uma compreensão, precisaríamos de bastante tempo para a gente poder entender, mas eu quero apenas, na linha de raciocínio, aplicar Romanos, para a gente terminar a nossa aula. Então, você deve estar com a tua Bíblia aberta, você pode ir acompanhando. A primeira coisa que a gente precisa observar aí é que Paulo liga a destruição da natureza ao pecado do homem. Mas ele liga também a restauração da natureza à restauração do homem. Então, é interessante observar, o homem destruiu, ou a terra foi amaldiçoada por causa do fracasso humano, e foi Deus quem amaldiçoou a terra lá, a terra foi punida por causa do pecado humano. No decurso do tempo, Deus traz Jesus para restaurar o homem que havia caído lá no Éden. E por causa da sua restauração, a natureza também há de ser redimida juntamente com o homem. Então essa é a compreensão do texto de Romanos. Uma outra coisa que a gente precisa também olhar para esse texto de Romanos é que ele fala que a terra está sujeita à vaidade do homem. A terra está confusa. Você pode ver que eu sou da roça, e aí, se você é da roça, há de concordar comigo também. Meu pai, nós morávamos na roça, não tinha televisão, tinha lá malemar um rádiozinho lá. Mas meu pai sabia se ia chover, sabia o tempo certo para plantar, para colher. Porque o tempo estava, e não faz muito tempo que eu não sou tão velho assim, presta atenção. O que acontece? Meu pai sabia certo o tempo. Você está pensando que eu sou? Não sou assim não. Então, meu pai sabia a época certa para plantar, né? A época certa que poderia colher. Então, as estações eram ordenadas. Hoje você não sabe, né? A gente tem televisão, pode se informar pela televisão, tá? Ou pela internet, alguma coisa. Mas, veja, nós estamos em outono e estamos aí com um frio, né? Só falta chegar o inverno e nós estamos com calor. Por quê? Porque nós vemos que a natureza está confusa. Por que ela está confusa? Porque ela está sujeita à vaidade do homem. A vaidade aqui é para mostrar o pecado, a ganância, a arrogância, né? O egoísmo do homem. Eu estava vendo uma reportagem de um índio lá na região do Amazonas, foi pescar e pegou um peixe muito grande. E logicamente que só para a família dele ali era muito peixe. Então o que ele fez? Ele pegou o peixe e reuniu todas as demais tribos próximas ali e fizeram uma festa para comer aquele peixe, que afinal de contas não pode perder, né? Não podia perder. E ao mesmo tempo a natureza que ofereceu para eles têm que partilhar, eles fazem parte daquilo ali. E aí o repórter estava dizendo o seguinte: se fosse o homem branco, né, o que ele ia fazer? Ele ia levar ali um caminhão com geladeira, né, estacionar em lugares propícios ali, arrumar profissionais para ajudar a pescar, e ficaria ali um mês, encheria o caminhão de peixe e voltaria para a cidade para vender e faturar. Então ele estava mostrando a diferença nessas questões. A vaidade do homem, a ganância, a vontade de ganhar, esse desespero de ganhar, de levar vantagens, faz com que esse meio ambiente, essa natureza, a criação, fique confusa. Hoje a natureza já não sabe mais como agir, né? Se é época de frio faz calor, época de calor faz frio, época de chuva faz seca, época de seca faz chuva. Então nós estamos vendo essa confusão, né, da natureza. E Paulo está escrevendo isso. A Bíblia é muito atual. Quando você lê a Bíblia, parece que está... você consegue ver que o Deus, o Espírito que
que trouxe discernimento para quem escreveu não tem tempo, não é? Ele não tem o ontem e nem o amanhã, é sempre hoje. A Bíblia diz que o tempo de Deus é o tempo que se chama hoje. Por isso a inspiração que vem, a unção que vem para que os homens de Deus escrevessem a Bíblia, não escreveu no tempo nem do futuro nem no passado, mas é sempre presente. Por isso que sempre que a gente lê a Bíblia, a gente consegue ver que tem uma mensagem do dia para a gente. E nós estamos lendo, e parece que está falando do nosso tempo. Parece que está se dirigindo para o povo da nossa época e não da época em que ele viveu. Então eu queria que a gente ainda observasse um outro aspecto. Diz o texto aí de Paulo, de Romanos, que a natureza vive presa, cativa na corrupção. Corrupção aqui tem a ideia de deteriorado, não é? Então, como o homem hoje está, a sociedade hoje está sendo deteriorada, consequentemente, essa natureza ela vive cativa, presa, porque ela está sujeita ao homem, não é? E é interessante que a natureza ela não se refaz. É interessante, vamos supor, uma espécie que foi exterminada, não tem mais o que fazer dela, não é? Eu até estava pensando enquanto preparava a lição, e eu quero que você pense comigo nessa ilustração que eu vou dar, mas é fato real. Quando eu era adolescente, que também não faz muito tempo, nós tínhamos lá na nossa região um lugar onde a gente gostava de nadar, era um ribeirão, e eu tinha um barranco. E a gente ia com um monte de primos e colegas da região, a gente ia para nadar naquele lugar. E era assim, bastante correnteza, fazia uma curva, e ali muitas vezes a gente via a pessoa afogando, e tinha que correr lá e ajudar a tirar todo aquele processo. E era um barranco que a gente vinha correndo e pulava lá em cima, entendeu? Não tinha medo de morrer, né? Adolescente acha que nunca vai morrer. E a gente fazia isso. Depois, passado muito tempo, quando os meus filhos já eram adolescentes, um dia eu resolvi levá-los para ver o rio, onde é que a gente pulava, contava para eles, vamos lá para você ver que legal. E fomos, eles foram todos empolgados. Chegamos ao barranco e continuou mesmo. Mas o rio é um pequeno ribeirão, só tem aquele buraco. Então o que a gente... E veja, não são assim centenas de anos. Foi 2 décadas, 3 décadas, não é? E não refaz mais aquele rio, não tem mais o que fazer para aquele rio voltar a ser o que era. Então o que acontece? A natureza ela está sendo destruída por causa da corrupção, ela está presa, né, por causa dessa corrupção do homem. E o apóstolo vai falar nesse texto ainda que a terra geme por causa da ganância, porque ela é vítima. E mais, ela está sujeita não voluntariamente. Não é a natureza que quer ser assim, é o homem que a faz assim. Então Paulo está tratando isso de uma forma muito bacana para a gente entender. E ele fala uma outra coisa. Ele diz assim que os gemidos da natureza são juízos de Deus contra o pecado. E Paulo ainda coloca esse gemer como sendo dores de parto. E isso tem que nos trazer alegria. Sabe por quê? Essa visão de um gemer como dor de parto é para dizer assim, que uma mulher quando está para dar à luz, a dor antes do nascimento é muito grande, a mulher entra em agonia, né, antes de dar à luz. Mas quando ela dá à luz e recebe a criança nos braços, ela esquece, né? Por isso que Paulo está dizendo aí no verso 18, olha aí, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, ele está dizendo, a natureza geme, nós também estamos gemendo por isso. Nós também sofremos por isso. Há muita gente sofrendo por isso. Não é? Mas esse sofrimento, Paulo está dizendo que é como se fosse dores de parto. Porque o que Deus tem preparado não dá para comparar com o sofrimento do presente. É isso que Paulo quer dizer. E veja uma coisa que a gente precisa observar. A redenção do homem é também redenção da natureza. Porque ele diz que a terra aguarda a adoção de filhos. Ou seja, nós já temos a salvação hoje. Mas ainda que tenhamos a salvação, nós estamos sujeitos a sofrimentos,
estamos sujeitos à morte. O que Paulo está dizendo é que vai chegar um dia quando Jesus há de vir para levar os seus, levar a sua igreja. Então, nesse dia, nós receberemos por completo a adoção de filhos, ou seja, a salvação completa que Deus tem em Cristo para oferecer àquele que o aceitou como Senhor e Salvador. Por isso, Paulo está dizendo que esse gemer, tanto da natureza como daqueles que professam a fé em Jesus Cristo, é um gemer como dores de parto. O que Deus tem preparado é muito melhor. E eu quero concluir esta lição dizendo o seguinte: nós temos uma responsabilidade com o meio ambiente. Podemos fazer coisas simples, mas fazer. É preciso que cada um de nós tenhamos essa consciência. Mas também nós temos uma responsabilidade de zelar pela palavra de Deus e compartilhar dela, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus através de nós. E conhecendo o Evangelho de Jesus, elas não serão isentadas dos problemas, do gemer que nós vemos aqui. Mas elas poderão entender que o que Deus tem preparado é o que diz Paulo também aos Romanos aqui no capítulo 8. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa. Obrigado pelo tempo que você dedicou, né? Nós tentamos fazer de forma diferente. Se você puder depois nos dar um feedback, falando, olha, ficou horrível, entendeu? A gente vai ficar feliz. Se você falar que ficou bom, ficou melhor, tudo bem. Se você quiser vir participar com a gente na próxima aula, vir, né, juntamente com o Eduardo, para a gente poder fazer algo que possa ser mais dinâmico, também será bem-vindo. Mas tudo que queremos é oferecer o melhor e abençoar a tua vida e a tua casa. Ore por nós, nos abençoa sempre, ao invés de você achar defeitos, porque defeitos é o que não falta aqui no nosso proceder, tá bem assim? Mas estamos fazendo no temor do Senhor. Que Deus te abençoe. Você vai ouvir, depois da oração, eu vou convidar o Eduardo para fazer a oração, e você vai ouvir o hino 120. E, consequentemente, eu quero que você atente para a letra desse cântico, porque é um hino ao Senhor, onde ele o autor observa que todas as coisas louvam a Deus. E a última estrofe ele diz o seguinte: e tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor? Que Deus possa tocar o teu coração e que você possa encontrar, mesmo diante dessa pandemia de isolamento, encontrar razões para louvar a Deus. Você é a primícia da criação de Deus e que você possa encontrar em Deus, em tudo que Ele dá e faz, motivos para adorá-lo, para glorificá-lo e para louvá-lo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos orar. Feche os seus olhos. O Eduardo vai orar e depois eu quero que você ouça com muito carinho o cântico que o nosso irmão Eduardo preparou para você ouvir. Bondoso Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela vida do reverendo Levi, pela vida do nosso irmão Walter, pela vida de todos aqueles que estarão envolvidos no processo de elaboração da aula de escola dominical. Pedimos também pela vida de todos aqueles da nossa igreja que estarão assistindo a essa aula e também de tantos outros que terão acesso a esse material. Amém. Te pedimos também que Tu nos dês a unção para que possamos ser cuidadores fiéis da Tua criação, amém, de maneira que possamos exercer a administração desses bens com sabedoria mediante a Tua graça. Amém. Novamente te agradecemos e oramos. Confiamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo, pela participação. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém? Amém. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. As rochas imensas das mãos do
promessas entoam ridentes, um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, eu trago ao cantil de amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. As aves alegres da mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando, um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, eu trago ao cantil da amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragor ao cantil da amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. A videoaula do próximo domingo está centrada em um questionamento. Hoje, enquanto mensageiros e mensageiras da Palavra de Deus, que aspectos do ministério de João Batista podem ser despertados em nós? Eu espero você na videoaula do próximo domingo, em que nós estudaremos a lição 5, cujo tema é João Batista, Testemunha da Luz. Bom domingo a todos!